Olá pessoal, estamos chegando então com mais um episódio aqui no nosso The Borba Cast, que traça, na verdade, um perfil dos nossos entrevistados, né, com aspectos, digamos assim, da cultura, da música, do cinema, do teatro, das movimentações artísticas. Por enquanto estamos falando basicamente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas depois a gente pretende ampliar isso também para além fronteiras do Rio Grande. E o nosso entrevistado de hoje é o Quindim, o Ricardo Cordeiro, que vai falar bastante sobre os Garotos da Rua, né? Uma banda que foi uma das mais bem-sucedidas, aliás, em todo o Brasil, nos anos 80, junto com outras bandas, né, de Porto Alegre. Vai falar bastante também sobre o início do rock gaúcho lá nos anos 80, porque o Quindim participou de tudo, né? Tava ali ao lado das primeiras formações das bandas e tocou com muita gente, além dos Garotos da Rua. E também vamos falar sobre o projeto Três Plantados, que é um projeto da maior importância, né? Um projeto que tem música, obviamente, mas que tem uma causa importante, social, médica, né? Da questão do transplante, da doação de órgãos e tal. Tudo isso com o bom humor característico do Quindim, que é uma figura ímpar para quem o conhece e para quem vai conhecê-lo agora aqui no nosso podcast. Então tá, pessoal, vamos começar aqui esse bate-papo com o Quindim no nosso podcast. Temos muitas histórias para conversar, muitas histórias do rock gaúcho e o que pintar na ideia aqui, né, do que a nossa conversa vai nos levando para alguns caminhos, como tem sido os outros bate-papos com o pessoal aqui no podcast. Tudo bem, Quindim? Tudo bem. Tranquilo? Tudo tranquilo. Tu nasceu em Porto Alegre? Nasci em Porto Alegre, beneficência portuguesa. E aí 15 de janeiro de 57 eu nasci. 15 de janeiro? Olha só, no mesmo dia da minha filha, Manu. E o teu interesse pela música, assim, surgiu logo cedo? Surgiu cedo. É que quando eu era pequeno, eu fui metralhado, assim, por música, assim, desde sempre, né? Uhum. Ganhei um toca-disco daqueles pequenininho, com um gravadorzinho, e os discos da Jovem Guarda, dos Beatles, e visitava as tias e ficava ouvindo os discos das tias e dos tios, né? Então sempre me interessei por todo tipo de música, não só a música moderna, como a antiga também. Eu gostava de música erudita, e desde cedo eu me interessei a cantar também nos corais que tinha em Porto Alegre, né? Foi uma forma também de eu desenvolver a voz, assim, né? Sim. Tinha um coral na Rua da Praia, tinha um coral na Sojipa, tinha o coral da PUC, que eu cheguei a cantar a ópera Nabucco de Verdi, né? Foi muito legal. Eu não sabia desse teu passado aí. Isso aí foi uma dedicação de mais de ano, assim, a uma ópera só, uma coisa... Mas quando tu foi tocar, tu te interessou pelo rock. Eu comprei um instrumento de sopro, bem balhado, assim, bem ruim, um soprano, assim, um sax, né? Porque eu tenho problema, eu sou asmático de nascença, então asma severa. Então me recomendaram que eu tocasse um instrumento de sopro. Eu disse, eu comecei a desenvolver autodidata, né? De uma maneira autodidata, né? Eu pegava aquele instrumento, saía pela rua, ouvia alguém tocando na garagem, batia na porta, pedia para dar uma canja junto, tocar junto, improvisar, tudo. Assim eu me desenvolvi como músico, assim, de uma maneira... E trabalhei também a minha timidez também, que foi uma coisa interessante, de alguma forma, né? Esse lado aí. Tu nunca me pareceu um cara tímido. Mas é que eu trabalhei. Assim. Bem pelo contrário, né? Eu sempre fui muito tímido pela asma, né? E pelo lance. Mas
pratiquei muito esporte. Meus pais me puseram para praticar todos os esportes. A gente tinha uma turma boa na infância. Eu mamei na mãe do Heron Reis e do Cláudio Reis. A gente morava no mesmo edifício. Minha mãe era atleta e eu mamava na mãe do Cláudio e do Heron. Pô, que legal, era foi tua segunda mãe. Incrível isso, né? E a gente era amigo também de clube, jogar futebol, tudo do Gibas Brasil, do irmão dele. Sim. A gente chegou a ter um time de basquete da Praça Garibaldi ali, que ganhamos o campeonato da cidade. Um time de basquete com esse pessoal aí. Né? Incrível isso aí, né, cara? E como a coisa vai se linkando, né? Através dos tempos, né? Da cultura de Porto Alegre, né? Isso é incrível. E o sax, como é que tu... Eu vou tocar sax. Quando é que foi eu escolhi o sax para desenvolver esse lado de garantir mais vamos dizer assim, a tranquilidade do pulmão, né? Eu tenho esse problema da asma. E o sax que eu comprei logo assim de primeira era ruim. Era ruim, mas eu mandava ver, né? Ia atrás, tentava tocar, era antigo. Em seguida eu comprei um outro legal e fui indo. Foi intuitivo no início, muito intuitivo, até ter algumas aulas com alguns grandes músicos, né? Aqui foi o tal de Leverger, um negão que tocava na base aérea, que já tinha tocado com o Raul de Souza, era um dos grandes saxofonistas aqui de Porto Alegre, dos anos 50 e 60, o Paulo Lata Velha. E depois, quando eu tive a oportunidade com os Garotos da Rua, lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conviver com o Manito, dos Incríveis, que foi o cara que me deu muitas dicas e... Quer dizer, as minhas aulas foram assim, né? Não foram convencionais, né? Sim. E os Garotos, como é que surgiu, assim? Como é que tu conheceu os caras? Eu gostava, olha só, quando comecei a tocar, efetivamente, eu fazia trabalhava com teatro, eu cheguei a trabalhar com aquela trupe do Vênus e Sonhos, né? O Schools Out. Com o Pedrinho Santos, sim, né? Que fez muito sucesso. Nós ganhamos 2 prêmios Mambembes para o Brasil todo. Tinha a música do Bebeto Alves, né? Que tocava na peça. Tinha, mas a trilha quem fazia era eu, o Paulo Melo. Ao vivo? Ao vivo. Ah, legal. Eu assisti essa peça aí. Então, isso aí foi uma peça que originou o Bailei na Curva, inclusive. Essa peça aí era uma peça sobre adolescentes, né? No final dos anos 70. Usando a música do Alice Cooper, né? Isso, o Schools Out, né? Exatamente, começava a peça com essa música, né? Sim. Então, a partir dali a gente começou a interagir com outros músicos, tudo, na época tinha um hiato do rock, né? Não existia. No final dos 70, o rock não tinha em qualquer esquina, qualquer bar. Existia muita MPB e jazz Brasil, né? Tinha umas bandas instrumentais, Hálito de Funcho, tinha o Raiz de Pedra, o Cheiro de Vida. Cheiro de Vida. Essas bandas eram as bandas do momento em Porto Alegre. Sim, sim. Eu cheguei a participar de uma banda similar, que era a Banda da Casa, com Edu Natureza. Isso me deu um bom desenvolvimento musical. Tinha o Dudu Pence, que hoje está na Suíça, é um dos grandes baixistas mundiais, com 15 anos de idade, que tocava muito. Ele arrancou os traços do baixo e já tocava muito, assim, né? Uhum. Isso me deu, assim, um certo preparo musical, né? Paralelamente, eu cantava nos coros, né? No coral da PUC e tudo. Isso tudo é no final dos 70, né? E com bastante trilhas em teatro também, né? Carlos Palombini, fazer músicas com outros caras, né? Isso é interessante. Até com o Nós Aqui de Travessa eu trabalhei, com Nelson Magalhães. Então, isso aí dá uma certa vivência, né, na área. E tu te prepara para ter um bom nível de improvisação também, de alguma forma, mesmo não tendo uma grande técnica. Em seguida, pintou essa oportunidade, aí surgiu o Mutuca. Eu fui ver o show Óculos Escuro, lá no Clube de Cultura, com o Mutuca,
tocando com o baixista do Cheiro de Vida, que tinha 16 anos também, o André Gomes. André Gomes. Tinha 16 anos, né, na época. E tinham 2 músicos de Rio Grande, o Bebeco Garcia e o Edinho, que acompanhavam sempre o Mutuca lá em Rio Grande, com a Barra do Porto, a banda de rock que eles tinham lá. Aí eu fui ver o show lá, através de um amigo meu, o Príncipe, que era o iluminador, né? E aí conversei com eles, gostei do show, tudo. Aí o Mutuca disse, eu tô abrindo um bar ali no Menino Deus, na José de Alencar. O Rocket? Rocket 88. E eu preciso de uma banda. Então, e o Bebeco estava indo morar em Porto Alegre, né? O Edinho não estava morando lá ainda. E aí eu morava no Menino Deus também, fiquei amigo dele. E eu disse, pô, vamos armar essa banda aí então. Vamos armar. O que tu recomenda isso? Na mesma época, o Mitch Marini, que tinha uma banda chamada Swing, que era Beatles e tudo mais, mas também tinha músicas autorais, ele me ligou, eu andei fazendo uns shows com o Mitch, né? O Mitch era uma grande figura, jogava botão também, o maior contador de história que eu já vi na minha vida, né? O Mitch me ligou em janeiro de 83, dizendo, olha, eu estava na praia, vamos abrir o show do Van Halen aqui no Gigantinho? Assim? Assim. Como assim, Mitch? Sim, vamos fazer um show. Mas que show que nós vamos fazer? Assim, mesclado. Um pouco de Beatles e as minhas músicas, tudo. Então tá, então vamos lá. Foi assim que eu tomei conhecimento, eu tomei contato direto com a maior coisa que existia em matéria de tecnologia musical na época, que era foi o show do Van Halen. O show do Van Halen não tinha fios no palco, não tinha, era tudo... Foi no Gigantinho. FM, no Gigantinho. A maneira de mixar o som, o cara botava todo o barulho para cima, assim, botava tudo no talo, o som. Parecia que estava chovendo meteoros em cima do Gigantinho e ele ia abaixando até sumir o som. Então, no primeiro acorde do show, as 5 primeiras filas ficaram surdas para sempre. Eu tenho certeza que sangraram os ouvidos, né? Porque foi o som mais alto que eu já vi na minha vida. Eu toquei com 1/3 do PA e foi o PA mais alto que eu já toquei na minha vida. Muita gente comenta que ficou surdo por alguns dias daquele show. Eles venderam esse equipamento. Esse foi o penúltimo show da turnê antes de Buenos Aires, que foi o último. Eles venderam o equipamento lá em Buenos Aires. Isso foi em 1983, início de 83, né? Tá, mas voltando ali o Garotos... Os Garotos, então. Vocês... Isso que me recomenda para ser o baixista? Pô, o Mitch Marini. O cara toca tanto destro como de esquerda, o cara toca baixo, tem um ampegão, um ampeg, o cara é baita músico, né? Tem personalidade, né? Então tá. Aí tá, já tinha o baixista, tinha o baterista, o guitarrista, e eu era o aglomerado ali, era o cara que tocava algumas músicas, porque o sax não entrava em todas as músicas. Sim. E o repertório, no início, a gente ficou bastante tempo trabalhando no bar, lá no bar mesmo, né? Tinha muita Splash Splash, tinha música do Roberto Carlos, tinha muito Jovem Guarda, né? O Bebeco não cantava em inglês, né? Então tinha poucas músicas próprias, assim. A banda foi desenvolvendo ali dentro do bar o próprio repertório. Durante um ano a gente tocou ali no Rocket 88 e desenvolveu realmente uma estrutura de banda. Sim, porque eu fui no show, eu fui na estreia de vocês lá no Rocket 88. Então deve ter sido em 80, 81, né? Não, cara, aí que tá, parece, mas é 83. É 83? Quando surgiu a Ipanema, quando surgiu o Ocidente, e quando surgiu os Garotos da Rua. Que a gente pegou uma fitinha cassete, levou na Ipanema e tocou até gastar a fita lá na Ipanema. Ah, então já era Ipanema, porque foi bem a transição foi tudo ali, né, junto. Da Parece que a banda é mais antiga, né? Mas que não existia o rock propriamente, existiam algumas intenções, mas não tinha lugar para tocar o rock em Porto Alegre. Sim. Antes de 83. No período que terminou o Bicho andava pelo Rio quando terminou, né? Em 76.
né? Então houve um hiato, né, nesse Exato. período, assim. Era vocês e o Tara na tiriça, eu o acho. Tara Né? era uma coisa meio experimental, né? Eu cheguei a fazer uns shows com o Tara, e o Tara era uma coisa experimental. Eu cheguei a tocar na estreia da Bandalheira. A abertura foi do Tara. Mas o Tara com o Gordo Miranda. Sim. O Truda, Que não era cantado. não ainda. era cantado. Eu era muito experimental. Era super experimental. Nossa Senhora. Bom, e aí foi, né? Garotos tocou na Ipanema. E aí vocês tocou começaram a na fazer Ipanema show. e a coisa começou a... O próprio Barão é um cara importante, né, nessa Sim. parte, porque ele criou aquela coisa do programa na Ipanema e o Rock Garage, e isso aí também tem que ser destacado de alguma forma. O né? disco Rock Garage. O disco Rock Garage, ele... Porque a partir do momento que a gente começou a fazer sucesso no Bar Rock de 88, todo mundo que tinha uma ideia de fazer uma banda disse, olha, se eles... This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot Office Max. Os caras estão fazendo sucesso, está lotando de segunda a segunda, É possível. é possível nós também ter uma banda e tocar num bar. Sim. E aí começou. Então aí o Rock Garage tu vê que tem banda metal, tem banda de country, tem banda de tudo que é tipo de rock ali. Sim. E depois veio o Rock Grande do Sul, que foi aí O Rock Grande a do entrada Sul de foi vocês uma na coisa, gravadora. foi tá? interesse de uma gravadora de fora, né? Era Através Sony, do Claudinho Pereira. Não, era a RCA. RCA. O Claudinho Pereira, que conhecia o Taldeu Valério, que era o produtor artístico da gravadora, e eles já estavam de olho, dizendo que o movimento aqui... Teve um show do Rock Unificado no Gigantim. Sim. Trouxe o Lobão e o Barão e outras bandas mais aqui, que teve algumas bandas que fizeram sucesso daqui, né? Que tinha um público já, né? E teve o grande show da RBS no Parque Marinha do Brasil também. 40 mil pessoas. Um pouco depois. Que foi uma coisa, assim, né? Sim. Então, isso aí foi depois de um ano da gente tocar no Bar Rock de 88. Então, a coisa já estava acontecendo, muito, muito efervescente, né? Sim. Né? O movimento já estava tinindo, né? E aí vieram os caras, né? Através do... E eles fizeram uma triagem. Eu vou fazer um disco pau de sebo, que é o tal de rock... O de rock Grande do Sul. Isso foi em 85. Um disco pau de sebo para ver qual das bandas vai fazer sucesso, vai decoar. Era o tal disco que eles fazem normalmente com outras bandas de outros lugares, assim. Era vocês, De Fala, Eu acho até Replicantes, hoje era nós, De Fala, Replicantes, TNT, e Engenheiros. E Engenheiros, isso. Achei que faltou o Júlio Renier, que é o cara que até hoje eu acho injustiçado. O Júlio não é. E o Júlio se apresentou no Rock Ele se apresentou, Unificado, e né? a apresentação não foi boa, Não porque foi, achei o Edu meio travado no dia, assim, pra tocar e tudo. Né? O Júlio conta que eles sentiram assim que não foi uma noite boa. Não foi a noite boa da banda em geral, exato. assim. E eles tinham, e eu já tinha gravado com o Júlio, inclusive. Mas tu gravava com todo mundo, né? Até hoje tu grava Porque com eu me todo mundo. propus a fazer uma coisa, que é o seguinte, gravar o sax no rock. Sim. Ninguém fazia isso. E eu tive que criar uma linguagem própria. Eu não vou imitar o Bob Keys. Vou ter que eu tocar. Vai ser mais tosco, vai ser mais... Os caras vão ouvir isso. É o Kenji. Sim. Entende? Eu me propus a fazer isso. Desde sempre. Aí precisava um sax numa música, num rock, era o Quindim. Aí teve o disco esse que saiu até em fita cassete do Júlio, que é o primeiro disco dele, o Cinema Marabá. O último verão eu gravei com ele. Ah, é tu que toca ali, Eu que toco.
Eu não sabia disso. É bem legal, né? Aquele disco é maravilhoso, é muito emblemático. O Gervasi falou muito do disco. Todo mundo fala naquele muito, disco. O Júlia toca com ele até hoje, né? Eu adoro, né? Eu toco com os Vozes Espirituais atualmente. Sim. Fui convidado pelo Júlio. Então é um cara... Como é que tu administra tanta coisa, cara? Eu sempre me achei meio esculhambado, mas eu sei administrar essas coisas. Bom, aí veio... Essas coisas eu sei administrar. Eu sei fazer vários projetos ao mesmo tempo. Sim. Então, às vezes não dá certo, porque uma coisa que me atrapalha muito atualmente é a minha saúde. Sim. Eu não cuidei muito bem dela durante a minha vida e... Então, de vez em quando eu tenho uns probleminhas assim para resolver. Às vezes eu vou no sacrifício, né? Para cumprir as coisas. Para cumprir, mas em péssimas condições, né? Sim. Mas depois a gente vai falar no Três Plantados. Sim. E tal, né? Bom, mas, o fato é que nós estávamos falando do Rio Rock Grande do Sul, né? Sim. Aí vocês gravaram o disco da banda, né? Cada banda gravou o seu, Cada banda gravou 2 músicas nesse disco. E a nossa música foi escolhida como a que mais destacou no cenário nacional na época. O Tô de Saco Cheio? Tô de Saco Cheio. Lá em casa continua. 2 acordes era aquilo, né? Muitos chacrinhas, damos 40 chacrinhas e... E vocês se mudaram pro Rio, né? Nós nos mudamos pro Rio imediatamente, cara. A gente fez um clipe com o Herbert Richard Jr. aqui em Porto Alegre e nos mudamos no outro dia para o Rio de Janeiro e passamos a fazer parte do... Quer dizer, lá no Rio era mais fácil de se deslocar para o resto do país para fazer os shows. Sim. Porque o Chacrinha também ajudava a fazer shows para o resto do país. Sim. Ele tinha tudo isso. E vocês curtiram bastante aquela época, né? O que se fala, muito, assim, é que vocês curtiram a vida doidado, né? A gente curtiu a vida doidado e foi bem difícil, porque manter uma banda junto no sucesso, né? Uns caras que não tem nada a ver um com o outro, a não ser a parte musical, mesmo assim é uma discussão. Havia brigas e discussões o tempo todo. Sim. Chegamos a morar junto lá em Ipanema, num baita apartamento de 7 quartos, na Rainha Elizabeth, né? Recebemos algumas grandes figuras do rock nacional lá, tudo, né? E assinamos uma 3 discos de LPs na época, né? Para fazer em toque de caixa, assim. E fizemos. O meu primeiro disco tem a participação do Celso Blues Boy. Foi um dos caras que a gente ficou... Eu fiquei amigo, eu acabei morando com ele também, né? Até ir morar sozinho, eu morei com muita gente, assim. Cheguei a comer pão com banana, a coisa não era tão fácil assim. Morei com um travesti, um cabeleireiro, uma prostituta e num quarto-sala, sei lá, em Copacabana. Mas o pessoal comenta que vocês, quando assinaram com a gravadora, vocês fizeram algumas exigências, assim, tipo, vocês pediram uma limusine. Não teve isso? Não teve isso, nada disso, cara. Não. Nada. Mas vocês pediram alguma mordomia, assim, alguma coisa? A gente pediu para ficar perto da praia, pediu num apartamento confortável, a gente pediu isso, claro. Sim. Pediu para ter passagens para vir visitar os familiares, isso aí eles davam mesmo, porque a gente estava bem. E a gente existia um pouco de inveja dos colegas, assim, de gravadora, né, com relação a gente, porque a gente estava bem, a gente vendia 100 mil discos, né. E a gravadora dava uns mimos. Dava mimos, né? A gente tinha sempre uma música, chegava a ter 2 ou 3 músicas em novela, né? E a gente recebia um advance para isso, né? Uma música, uma grana adiantada para isso. Eu cheguei a morar num prédio, porque o meu vizinho de porta era o Renato Portaluppi, lá na Lagoa. E o Renato participou de um show nosso, cantando a música da Mandala, na novela Mandala. Eu lembro disso, cara.
Eu lembro disso. Ele com um cabelo com mullets, assim, né? Mullet, claro. Sim, ele era uma figuraça, né? Ia todo o time do Flamengo fazer festa na casa dele, assim. Mas tu deve ter visto alguma coisa ali, né? Mas não, ele não usava drogas nem bebia, cara. O negócio dele era as minas. Sim. Não escapava nem a faxineira do prédio. O negócio dele era isso. Mas os outros caras do time já eram mais... Um pouquinho mais pesado. Mais pesado, pegavam pesado. Mas assim. tu conheceu ele ali, tu não... Ué, só ali, coisa Sim. assim, né? Coisa assim. Não, ele nem ia jogo do Flamengo, nem nada. Ele que era meu vizinho, e era isso aí. Minha vizinha de cima era a filha mais velha do Vinícius Moraes. Tava sempre lá a Miúcha e a filha da Miúcha, Bebel, Gilberto, tudo. Né? Pô, morava bem o mesmo. Meu hold chegou a namorar a filha do Vinícius, né? Então eles iam... Aí assim, de motorista no morro pegar drogas, entendeu? De motorista. E o Renato, tu manteve contato com ele, não? Olha, depois eu perdi contato com ele, né? Sim. Depois eu perdi... Mas cada um segue sua vida, né? Claro. Aí, até não concordo politicamente com ele atualmente. Sim. Mas tu é gremista, né? Sou gremista. E, bom, aí vocês fizeram show em tudo que era lugar, Fizemos, né, cara? olha, eu estou escrevendo uns relatos para o Caramês, né? Vai sair um almanaque dos garotos da rua, bem chapa branca, né? Sem fofocalhada, sem baixaria. Certo. Né? Porque eu sei que... por que tu não escreve aqui? Porque todo mundo já sabe quem brigou com quem mandou o outro tomar no cu e tudo mais. Sabe? Sim. Entende? Não vou ficar chovendo no molhado. Né? Comi fulano, teve suruba ali, pra que isso, né, cara? Vou ficar arranjando ainda processos ainda Nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato, então vou fazer uma coisa mais chapa branca ali, só dizendo as coisas bacanas, que realmente foi uma experiência incrível, né? E ter participado, e ainda existe ainda uma coisa, né, que é os garotos da rua, que é o rock gaúcho em si, que é um fenômeno da cultura do nosso estado, né? Sim. Bom, vocês fizeram muitos shows, depois teve a separação, um assim, né? A questão do nome também, né? Teve antes, teve assim, um estresse, né? Que nem casamento, né, cara? Tem um estresse, assim, tu passa a dizer, às vezes a banda chega a ser parecida com um casamento e às vezes com sexo ou sem sexo, né? Mas o casamento tá ali. O casamento tá ali, né? Então é o seguinte, tem uma hora que o Justino foi para Los Angeles morar lá, o Mimi ficou 2 anos e meio no lugar, Mimi Lessa, do Bicho da Seda, tocou 2 anos e meio com a gente. Sim. Chegamos a fazer, ficamos até o início dos anos 90, ainda empurrando, fazendo uns shows, mas a própria mídia mudou, né? O cunho. Mudou as coisas. O rock deixou de ser tão popular, e isso aí dificultou e facilitou a separação, a parada. Facilitou a parada, mas em 96 o Justino voltou de Los Angeles e a gente se encontrou, eu, ele e o Edinho na minha casa, e disse, olha, vamos continuar, né? Vamos tentar fazer mesmo contra tudo e contra todos, vamos tentar reativar a banda. Com a banda formação essa, né? Famosa. E ligamos pro Bebeco que estava morando no Rio de Janeiro. E o Bebeco, não, eu quero fazer carreira solo e não quero que vocês retomem a banda com nome. Aí disse, tu escolhe uma coisa ou outra, tchê. Pô, quer seguir carreira solo, segue, né? Não, porque eu sou a banda, não sei o que. Não. Agora não, velho. Que todo mundo é a banda, é o coletivo. E aí fomos lá e registramos o nome da banda. E isso foi início de 96. E retomamos, começamos a fazer um trabalho de músicas novas, né, com o que tinha, o Geraldo morava no Rio também, estava fora, né?
Daí com o nome Garotos da O Rua. nome Garotos da Rua ficamos eu, o Edinho e o Justino por um tempo. Aí o Edinho se desentendeu, porque tinha que vir a Porto Alegre toda hora ensaiar, ele não estava afim disso, ele morava em Rio Grande. E aí ficou muito tempo e saiu fora. E aí nós passamos até 2016 com o nome, eu e o Justino. O nome, até o limite do registro. Quando no outro dia, o Edinho tinha registrado o nome, sem a gente saber. O Edinho, É. E nós tínhamos um show, já tinha os cartazes na rua, tudo. Nós tivemos que botar Garotos da Rua antes. Nossa. E o Bebeco não... O Bebeco chegou a fazer uns shows, ele mudou de ideia à tarde, né? Mas ele fez aí o Bebeco, Garcia... ele fez carreira solo. E os não sei o que lá. Bando de Cigano. Bando de Ciganos, isso. Mas ele chegou a usar Garotos da Rua também, ele chegou a gravar, nós chegamos a gravar um disco lá no Rio. Eu e ele alugamos um quarto de hotel, ficamos comendo pão com banana durante 2 meses fazendo as músicas do disco. E fomos gravar. De pão com banana, né, aquilo que dá sustância e é barato, né? E aí, que para quem não tá com grana, né? E aí ficamos lá em Santa Teresa, isso. E aí fomos pro estúdio da RCA, de madrugada gravar, com o Cristiano Crochemore, que é um grande guitarrista, hoje em dia mora em Houston, né? E mais um pessoal do Rio, né? Gravando também. Gravamos esse disco que seria Garotos da Rua, né? Só que o Bebeco fez uma negociata lá com o cara da gravadora e levou a fita master embora embaixo do braço. E levou, e um belo dia, eu tô passando lá em Erechim, numa vitrine, eu vejo o disco numa capa assim, Bebeco e Companhia, Garotos da Rua, e atrás o meu nome, todas as músicas, riscado com caneta. Nossa! E o que tu fez, cara? Eu tenho que achar, não sei se é trágico ou engraçado, né? É trágico. Até hoje essas músicas são muito... Eu sinto um pouco de pesar e fico chateado porque as músicas são boas. E eu me dediquei bastante a elas. Sim. Me acordava de madrugada com ele para fazer as músicas, tudo. Chateado, um pouco traído, né? Sim. Né? Fiquei meio chateado com isso. Mas tem motivo. E as músicas estão aí, elas existem, elas são registradas por ele na Universal, por exemplo. Só por ele. Ah, não tem o teu nome lá? Não tem o meu nome. Mas as músicas não rodaram o mundo, não saíram na mídia, né? Isso é uma pena, né? Sim. E as dos garotos, tu assinava algumas? Sim, eu tenho parcerias com ele, inclusive, tá? E depois eu e o Justino, em 2016, gravamos um CD com o Gabriel Guedes, o Cacláudio na batera. Gravamos um CD, Garotos da Rua, com músicas minhas e do Justino também, né? Então... tem esse material pirata, assim, vamos dizer assim. Nós chegamos a ter esse disco, mas não conseguimos distribuir porque o distribuidor roubou os discos, fugiu com os discos. Então, se tu vai no eBay, lá no Mercado Livre, tu tenta comprar esse disco, sai por 600 pila, 500 pila, um CD, esse aí, Caminho da Estrada, dos Garotos da Rua. Cara, que loucura, cara. Que loucura. Quer dizer, uma história muito cheia de nuances, assim, sim, né? Vamos sim. dizer assim, né? Cheia de obstáculos. Cheia de obstáculos, faz parte. É difícil, né? Ter uma banda de rock de sucesso, sempre, e manter a constância. Eu admiro, o cara que eu mais admiro, sabe administrar a sua vida, é Humberto Gessinger, sem dúvida nenhuma. Não que eu admire todas as suas músicas, mas eu admiro a maneira como ele conduz o trabalho dele, como ele consegue se manter até hoje. E segue fazendo um monte de show, né? Eu sou vizinho do guitarrista atual dele, né? O Felipe Rota, grande amigo, né? Um guri novo que tocava comigo e ele me roubou. Olha a denúncia aí. Não, que isso, cara. O cara tá ganhando tri bem lá com ele, tá, e merece... tem todo o mérito, né, de estar junto com ele lá. Sim. E
E o próprio rock, ele até hoje perdeu espaço, né, de alguma forma, né? E o Humberto sempre correu por fora do rock. Ele é uma coisa assim à parte, né? Ele tem alguns elementos do ele rock. Ele tem o seu assim, fã-clube no país todo. Com assim, certeza. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul ainda tem assim, uma chispa, não, vamos assim, uma chama, né, que permanece acesa e ainda dá para fazer. Eu faço reuniões com os amigos, tem um tal de Rock RS, que eu reúno o Frank Jorge, o Musclinho, o Tchê Gomes, às vezes o Petraco, às vezes o Jimmy Joe, o próprio Júlio. Sim. Eu toco com o Júlio nessa banda, né? E o Três Plantados, né? Que vocês fizeram. Os Três Plantados é uma coisa assim que surgiu da necessidade de mostrar gratidão. Gratidão fazendo alguma coisa pelos outros, né? A gente escapou de uma ruim, né? Se ligou, um ligou para o outro, vão ter que fazer essa banda aí. A gente nunca tinha tocado junto, eu e o Jimmy e o Bebeto. Quer dizer, punk rock, milonga e rock and roll. Se bem que o Bebeto não é só milonga, né? Ele foi para vários lados também. Mas aí na primeira vez que a gente se encontrou, a gente já saiu fazendo as músicas, cara. Sim. Parecia que a gente já se entendia muito bem há muito tempo musicalmente. E isso foi fatal, assim, para que a coisa seguisse adiante. Além do que chamar atenção para a doação de órgãos, né? Que é uma coisa maior que uma banda. A gente faz muita palestra. Uma campanha, praticamente. É uma campanha permanente. E a gente faz muita palestra e vai a eventos de pessoas que estão aguardando o transplante, de pessoas que estão sem esperança, e passa aquela mensagem positiva para as pessoas e também passa a informação necessária, porque a própria mídia e o Estado não passam a informação necessária sobre a doação de órgãos e o transplante. Eu vi agora que tem não sei em qual país, mas em algum lugar a pessoa já é doadora. A Espanha. Se ela não quer doar, ela tem que dizer, né? Então aqui a gente tem muito preconceito, as pessoas não sabem como reagir, né? Está surgindo agora, nós estamos engatinhando nessa área, né? As pessoas nós estamos vivendo um momento de muito egoísmo, né? E doação tu sabe o que é, né, cara? É doação. O nome já está dizendo. E tem muito da família, né, doar, porque às vezes o cara, muitas vezes, na maioria, né? A pessoa não está em condições de... Tu tem que conversar sobre isso antes do momento crítico, né? Sim. Então, no disco que a gente gravou, a gente fala sobre isso. Mas de uma maneira leve, divertida. Sim. Fazendo rock, Tem uma milonga com o Borghetti, tem um rock com o Duca Lendecker, que o irmão do Duca foi o primeiro cara a me visitar quando eu fiz o transplante, o Luciano. Que era um cara que fez o transplante de medula e durou 7, 8 anos. Sim. Faz falta aqui entre nós um dos grandes caras, né? O Luiz Wagner gravou com a gente um soul, um funk no disco. Que é um dos pioneiros do reggae, né? O cara que inventou o samba rock, né, no Brasil, rock. Né? Então a gente tem a participação de grandes figuras, né, no nosso disco, e o disco é bem eclético e fala sobretudo sobre o antes do transplante, durante e o pós, né? E vocês seguem fazendo show? Com toda a dificuldade. A gente não tem assim vamos dizer assim, uma produção profissional a respeito disso, né? Como deveria, porque ninguém sabe que tipo de produto a gente é. Se nós somos uma ação social, se nós somos uma banda de rock, o que nós somos? É difícil vender. Sim. E a gente, ao mesmo tempo, precisa que venda, porque nós somos músicos, né? Mas a gente tem feito bastante coisa dentro do possível, mesmo sem cachê, às vezes, né? Tem que ter boas condições, né, para a gente poder mostrar, né, o trabalho. A gente gravou o disco, quem produziu foi o Luciano Albo, foi muito legal, no estúdio
Porta da Toca, lá com o Bruno Klein. Foi muito legal. E segue o baile, né? A gente está para inaugurar agora o novo aula de transplante que vai ter na UBRA. E vocês o Dr. Marcelo Generali nos ligou, né, para a gente ir, dia 2 de outubro, participar disso. Quer dizer que vocês vão dar aula. Aula inaugural de transplante, né? Isso é uma coisa interessante, porque é necessária, né, cara? O que falta realmente as pessoas conhecer isso para conversar em família, né? Sim. Mas fora isso, tu faz outras coisas também, né? Faço bastante coisa. Cheguei a participar de uma rádio web esses tempos aí, depois de ter participado da Ipanema há muito tempo. Sim, né? Eu ia falar a tua passagem pela Ipanema. Antes do transplante eu participei da Ipanema, produzindo alguns programas lá com o Fábio Godot, Zé do Belo, né? Com o Santiago Neto, até com o Franco Jorge eu fiz programas lá. Isso foi bem legal. Era um programa teu? Tinha um programa meu, tinha o Saturday Night Show, né? E daí tu levava os caras lá para conversar e tal. Isso. Era um programa bem divertido, assim. Chegamos a ter o Sunday Morning Afternoon. Coisa assim, inventamos nome assim. Foi na finaleira, né, da Ipanema, né? Sim. E depois, agora esse ano que passou, eu cheguei a fazer algumas experiências com o Júlio Rita e o Gabriel Salomão e o Duda Calvin no programa Na Lata, lá na rádio web, ali chegamos a fazer bastante tempo, mas sem verba a coisa não vai adiante, né, cara? É bem complicado. Chegamos a fazer bastante coisa boa, né? E eu tinha um programa com o Zé do Belo também nessa rádio, que é a rádio EO, do Roberto Pitaúdi. O Zé do Belo é um grande cara também, a gente faz bastante coisa junto, sou parceiro dele em várias músicas, ele é um pesquisador de música brasileira dos anos 30, né? A gente faz bastante eventos assim, nesse sentido, bem interessante. Ele trabalha na FUNAI aqui de Porto Alegre, depois de ter trabalhado lá na FUNAI da Paraíba, em João Pessoa. E além disso, tu tá escrevendo então as tuas memórias assim do rock? De alguma forma minhas memórias do rock eu tô escrevendo, através dessa memória dos garotos e as minhas memórias do rock esparsas, assim, né? E esse tempo eu escrevi também foi um prefácio de um livro de crônicas, uma antologia de cronistas aqui de Porto Alegre, lá pela editora Três Faróis, que já foi um ensaio, assim, porque eu nunca fui metido a escrever, mas agora é legal, depois que o cara passa dos 60, tu tem necessidade de botar para fora as memórias, né? Fazer uma entrevista como essa e passar as experiências adiante de alguma forma. Sim, deixar, né, a tua vivência, assim, para as pessoas. Até a gurizada se interessa em saber como é que era, como é que foi, né? Tem muita gente querendo saber, assim, como é que funcionava. Claro. A coisa nos anos 80. Isso é normal, né? Claro. Sempre foi difícil, né? A gente pegou uma época que não tinha internet, né, cara? Então, para pesquisar uma música, tu tinha que pedir pro piloto trazer lá de Los Angeles, ou tu ia a Buenos Aires comprar um disco, não era fácil. Mas tu não acha que as pessoas davam mais valor por ser difícil? Claro que sim. Hoje em dia, por ser fácil, parece que todo mundo tem preguiça de pesquisar alguma coisa mais a fundo. Tá tudo assim, né? Né? Então, tá tudo ali, ninguém sabe o que eu sou, o que foi a música brasileira. Hoje em dia, tu vê que a mídia ela continua massacrando a cabeça das pessoas de alguma forma, né, cara? Sim. Infelizmente, diminuiu bastante a qualidade da rádio, acredito eu, né? O rádio, ele ficou mais pobre, né, de alguma forma. Especialmente o de Porto Alegre, né? Por que isso, cara? Que era tão comentado, nós que tínhamos um posicionamento político tão mais forte, tão mais claro, e tínhamos um posicionamento cultural mais envolvido, engajado. Hoje em dia a gente está mais pobre, mais precário. Parece isso, né? Sim.
É triste, né, nesse sentido. Eu acho que há um movimento mundial nesse sentido, mas Porto Alegre parece que foi mais grave. Né? Que foi um reflexo mundial, claro que é um reflexo mundial. Mas parece que aqui a gente sempre também foi afetado pelo mundo todo também. Então, por isso que aqui eu acho que a gente, né, na época dos anos 60, por exemplo, a gente sacava mais as coisas. Eu tinha que ouvir a Rádio Mundo lá de Buenos Aires, né? Eu ouvia também, cara. Quando eu morava em Cachoeira, Cachoeira mais perto da fronteira, né? Então eu ouvia de madrugada, porque de madrugada pegava melhor, né? Pegava melhor de madrugada, claro. Tinha que ter aqueles rádio grandes. Os rádio grande, O Transglobe Filco, 9 faixas de onda. Isso. Eu tirava ainda a parte de trás, assim, ficava as válvulas aparecendo. Assim. Eu ouvia, eu conheci Beatles, assim, ali, né? Então, ali tu chegava e gravava, assim, na hora que o cara estava apresentando a música, tudo, e ficava, era com dificuldade que tu conseguia informação. Sim. O Mutuca contava, né, que quando alguém vinha da Argentina e trazia um single ou um disco dos Beatles, reunia um monte de gente na casa para ouvir, assim, porque era um acontecimento, né? Sim. O cara chegou com o disco embaixo do braço, e aí a galera ia lá e vamos ouvir. Então era outra maneira de se relacionar com a música, né? Sem dúvida. Isso aí o disco em si, o LP, com aquelas informações todas na capa, isso é uma coisa que se perdeu. Onde que tu quer ter a música física na mão, cara? Tu não quer ter a música numa nuvem. Eu quero ter a música física. Eu sempre penso, me dá um CD, pelo amor de Deus, que seja. Eu tenho aparelho de CD no carro. Tem alguns carros que ainda vêm, né? É que o meu tem 10 anos. Né? O meu faz manutenção que nem eu, toda hora. Vai no hospital, no mecânico no hospital. É verdade. E vão mudando os formatos, né? Então, mudou do vinil pro CD. Aí agora do CD virou arquivo, virou pendrive, né? E às vezes o pendrive já é antigo, o pendrive já é antigo. Já é antigo, cara. Então eu não sei mais o que pode acontecer, tu vai ter que ter um chip de memória lá, sei lá o quê. Cara, mas é cretino o negócio, porque tu não sabe que qualidade de som tu vai ouvir. Não, e tu tinha as coisas num formato, daí tu tem que passar elas para outro formato, né? Porque senão tu não tem como ouvir. Né? Então tu tinha lá os discos, se não tem como ouvir o disco, tu tem que passar ele para um pendrive, né? Ou tu tem que botar ele no computador, ou seja, tu tem que digitalizar, enfim. Eu tenho lá um 3 em 1 em casa, lá, eu tenho um prato velho, que a minha mulher nem deixa eu botar na sala, porque vai estragar o visual. E os discos de vinil, tu guarda? Claro, né? Claro. Sim. Tem alguns meus que eu gravei, tem os que eu perdi muito disco de vinil, assim, nos lugares que eu morei em muito lugar diferente, né? Então eu ia deixando, eu esqueci de fazer a mudança aos poucos, ia deixando, então perdi muita coisa. Eu cheguei a ter grandes discos, assim, do início do soul, discos importados, né? Do Isaac Hayes, do Marvin Gaye. Isso eu lamento profundamente, assim. E coisas antigas, né, também. E o disco também ocupa muito espaço, né, nessa questão aí. Eu tenho ainda lá uma boa quantidade. Mas não assim, na sala. Não na sala, que não pode. Eu tenho um quartinho de empregada lá, que é bem esculhambado lá. Aí eu faço uma bagunça mesmo, né, E cara? aí tu deixa ali eu tenho, tuas velharias. Eu tenho vários gravador cassete ali também, que eu uso, né? Eu gosto de usar essas coisas. Sou vintage, né? É um cara analógico, né? Acho que o analógico tem seu valor, né, cara? Claro, lógico. Na frequência de som, assim, a juventude hoje não sabe avaliar esse tipo de coisa, a qualidade do som, propriamente. Até porque o som que é padrão, que é filtrado para eles já não é mais aquilo que a gente ouvia antes, né, cara?
Sim. Eu acho esquisito, né? Mas tem gente que busca, né? Eu acho que o Ed Mota fez isso, né? De buscar as coisas analógicas e gravar com esses aparelhos. Mas aí tu fica esquisitão, né? Tu fica um ermitão, né? Tu fica um cara fora do eixo, né? Sim. É isso que eu não quero também me afastar também das coisas, eu quero estar junto. Eu tenho feito músicas com amigos, assim, os jovens, os velhos. Eu procuro os amigos para fazer música. Ontem eu fiz uma música com Paulo Arcari, eu fiz uma música com Gabriel Guedes, eu fiz uma música com o Prego, fiz uma música com Marcelo Truda, fiz uma música com o Ricardo, então, o Gerbasi tu fez? O Gerbasi, né? Então, isso é uma coisa que tu procurar os faixa para fazer alguma coisa, isso aí te dá juventude, te dá, de alguma forma, te dá mais um desafio. Dá um gás. Dá um gás, né? Isso é uma coisa legal, tu não para. E aquela história do médico que tu falou, que quando tu estava no hospital, daí um médico... Sim, fui tratar uma bactéria hospitalar, né? E um fungo. Uma bactéria e um fungo hospitalar. Eu frequento muito hospital, então eu tenho imunidade muito baixa por causa do transplante. Sim. Eu tenho filho de uma mulher, né? Então eu tenho imunidade baixa, né? E então fico suscetível a essas coisas. E aí eu tinha um fungo que se chama Aspergillus. Um fungo estudado bastante. Lá tem uma sociedade na Europa que estuda esse fungo aí todo, que pega bem os caras que são transplantados de fígado. E o meu médico conheceu um infectologista, e esse cara foi lá me visitar com um monte de disco dos garotos para eu dar um autógrafo para ele. E o cara chegou assim: olha, eu posso te passar informações sobre esse fungo que tu tem. Eu fiz uma letra de música. Vamos fazer uma música junto? Isso foi. Aí liguei pro Jimmy Joe, liguei pro Tagore, pro Lúcio Dorfman, Paulo Arcari, e gravamos, cara. Gravamos a tal música sobre o Aspergillus and Me, para a Sociedade Internacional de Aspergilose. Difícil essa palavra. Em inglês, né? E o cara está fazendo um clipe agora, atualmente, com a música, e tem um documentário sobre micologistas famosos aqui do Brasil, internacionais. O cara fez uma pesquisadora, e essa música a gente fez uma coisa meio sabá. Bem no clima, assim, que é de umidade, né? De Londres, né? Aquele nevoeiro, aquela casa na beira do lago. O Tagore fez uma voz meio Ozzy, assim, e o Jimmy com aquela voz de porão dele fazendo o refrão. Não, foi bem bacana. Então bacana. O hospital te possibilitou ali uma criatividade. Normalmente eu sempre tento nas adversidades transformar as adversidades em alguma coisa positiva. Então, se for em música, melhor ainda, né? Que é a minha área, né? Sim. E aí agora tu tá fazendo shows também, né? Eu sempre vejo teu nome assim em algum show, né? Sim. E com várias bandas. Esse tempo eu fiz a Noite da Música Francesa lá no Ocidente com o Erwan Pautier. A gente tocou La Vie en Rose, outras músicas do Serge Gainsbourg. Tem umas coisas assim que eu gosto de exercitar a versatilidade, vamos dizer assim, mas não à toa. Eu pesquiso, não vou fresquinho assim para quebrar a cara. Sim. Né? Tu te prepara. Eu me preparo, eu ouço, claro. Eu sei o que eu estou fazendo. Dá certo. E uma coisa que também que eu fiquei sabendo agora há pouco, quando a gente se encontrou, é que tu já é avô, né, cara? Eu não sabia que tu era avô. Sim, eu sou avô da filha do Lúcio Dorfman, né, cara? Isso é muito legal, é uma menina de 1 ano e 8 meses que já dança, canta. Aliás, as crianças, antes de falar, elas cantam, né? Antes de caminhar, elas dançam. Antes de escrever, elas desenham. Sim. Crianças são bem lúdicas. Sim. Isso é incrível, a gente ver esse momento e vivenciar esse momento. Isso é uma coisa emocionante
para mim é um grande momento, assim. E a menina, né? Menina, e ela super criativa. Ela mora em Porto Alegre? Mora em Porto Alegre, eu tô sempre lá, sempre que eu posso, eu tô ali junto com ela. Ela é muito ativa e não é uma criança que fica rançando. Amanhã eu vou ficar com ela. Tem show do Armandinho no Araújo Viana e o Lúcio vai deixar ela comigo lá. O Lúcio toca com o Armandinho, então ele viaja bastante. Viaja bastante, claro. Legal. O Lúcio é um cara que teve 10 anos com o Humberto Gessinger e agora tem 10 anos com o Armandinho, né, cara? Dois caras que fazem muito show. Que fazem muitos shows, né? Ele passou a vida inteira na estrada, metade da vida na estrada, né? Todo quebrado que ele tá, né? Das costas e tudo mais. Eu já quero largar a estrada o máximo possível, cara. Sim, porque é um trabalho, né? Eu já tive 40 anos de estrada pelo país todo. Cada show, assim, incrível, cada história. Tô escrevendo em livros, né? Conta uma história curiosa. Por exemplo, eu fui tocar no centro do país, lá no centro-oeste, lá em Rondonópolis. Já ouvi falar. Pegamos uma estrada, descemos no aeroporto, pegamos um ônibus e 8 horas de estrada reta, assim, com 40 graus a sombra, né, velho? 8 horas de ônibus? É. E aí, quando eu vi, tem um garrafamento de caminhão do lado da estrada, assim. O que será isso, né? Será que Aí parou o ônibus também. Aí fomos ver, era uma plantação de coqueiro e um engenheiro baiano tinha plantado coqueiros e vendia água de coco a 10 pau o copo ali, geladinho. E as pessoas paravam para tomar. E aí quando chegamos na cidade, cara, foi lá no boteco, uma cidade pequena, tudo, né? Lá no interior do interior, né? Chegamos na cidade. Eu fui no boteco tomar uma cerveja, o cara chegou com uma pepita de olho, dá uma cachaça aí. Onde tu achou essa pepita? No quintal ali, no quintal de casa. Os caras achavam pepita no quintal, velho, num lugar lá, e o cara tocava por cachaça, era assim o negócio. Cara, isso é Brasil, né? E no hotel, nós fomos pro hotel, então tomando café da manhã já, depois do show no outro dia. Aí daqui a pouco vejo um painel de vidro, uns macacos, os macaquinhos, aqueles macacos estavam com umas roupas. Eu disse, mas eu conheço, aquela cueca ali é minha. Aquela roupa, aquela camisa, os macacos tinham entrado no nosso quarto e roubaram as nossas roupas. Te dão pendurado na árvore. Acharam bonito. Fantástico. E isso era com Garotos da Rua. Isso era com Garotos da Rua. Bons tempos, cara. Muita viagem, né? Muito playback, né? No subúrbio do Rio de Janeiro, pro Chacrinha, a gente fez. Né? Isso ajudou bastante a fazer os shows. Vocês faziam show pro Chacrinha em eventos dele, né? Assim, para aparecer no programa? Todo mundo fazia isso. Era um revezamento. A gente ia em 2 radiotáxis, né? Se chamava, né? Uhum. Na época. Um ia a banda e o outro ia uns seguranças fortemente armados, porque eram umas bocadas, umas estradinhas de terra. Eu chegava nos clubes, um monte de cara dançando, funk de verdade mesmo. A gente ficava num banheirinho infecto, fedendo a mijo ali, com uns engradados de cerveja. E chega, sobe no palco, e tinha 3 ou 4 músicas com toca-disco ali. Ficava imitando a música, eu pulava a agulha, não interessava. Aí saía, ia pro banheirinho de novo, via umas minas te beijar, fila para as minas te beijar, os caras te abraçar e pegar o táxi, ia para outro e ficar 3 na mesma noite. Aí já estava chegando o Lobão, estava saindo o Lulu, aquela coisa, assim. E isso era uma coisa organizada pelo próprio Chacrinha. Pelo próprio Chacrinha. O filho dele, eu acho, cuidava disso. Exatamente. Né? Houve um momento em que o Chacrinha, o nosso baixista namorava uma chacrete, uma das mais bonitas até. A gente morava todo mundo junto. Ele morava num quarto, eu morava no outro quarto, sabe? E ele estava sempre enfurnado com a chacrete lá, empernado com a chacrete lá no quarto dele. E aí o Chacrinha, o filho do Chacrinha, proibiu
os músicos de transarem com a chacrete, né? Tinha que organizar o negócio. Tinha que organizar o negócio. Chega disso aí. Agora eles vão vender essas minas para os coronel mesmo, a varrer. Resolveu organizar um negócio. Sim. E se vocês não fizessem esses playbacks, não se apresentavam no programa. Deixa eu te contar, Mauro. Aí é o seguinte, aí nós vamos fazer o programa do Chacrinha, e o cara ficou puto, né? Porque a mina rompeu com ele para não perder o emprego. Sim. E aí o Chacrinha chegou perto dele assim, quem é a cenoura do Lulu Santos? E o cara olhou pro Chacrinha assim, só com o teu cu, velho filho da puta. E aí, para tudo, vocês fora. E aí acabou mesmo. Acabou mesmo. Eu tive que segurar ele para não dar no Chacrinha. Caramba, rapaz. Então era meio faroeste, né? Ricardo Cordeiro, quindim suas histórias. Cara, vou querer muito ler esse teu relato aí que tu tá escrevendo. Vai sair em livro? Vai ser publicado? Vai. Essas histórias já estão para sair imediatamente, quase. É o Caramês que está organizando? O Caramês está organizando. Ele está organizando atualmente, inclusive, um documentário sobre os Três Plantados, junto com o Claudinho Pereira. Ah, legal. O Caramês, para quem não sabe, foi uma espécie de produtor do Garotos, né? Ele também já tinha trabalhado com os Novos Baianos, né? Muito tempo antes, né? Então, tanto que o Pepeu chegou a fazer show com a gente lá no Rio, tudo. Mas ele não era empresário da banda, né? Ele era uma espécie tipo um tutor. Isso, eu me lembro. Ele fazia uma mediação com a gravadora, né? Isso é uma coisa interessante até, de alguma forma, né? Sim, mas ele não era aquele cara que vendia show e tal. Não. A gente tinha uma estrutura empresarial muito boa. A gente tinha o agente, o produtor e o empresário. O cara que atendia o telefone, o cara que fechava o show e o cara que ia nos shows. Sim. E o cara mesmo. Por isso que nós somos uma banda profissional que teve sucesso. Sim. Não foi à toa também, não foi só a nossa beleza e e a boniteza da nossa música. Claro. Mas tu conseguiu guardar algum dinheiro daquilo tudo, não? Eu vou dizer que eu aproveitei bastante a vida de sucesso com grana. E tive sorte de ter algum investimento. Senão tava fodido, né? Tava ralado. Agora todo mundo tá ralado, né? Agora a coisa tá complicada. Mas, cara, legal essas histórias aí, muito bom. Tem mais alguma que tu te lembra, assim, de bastidor, alguma coisa engraçada ou curiosa, ou que tu queira para nós fechar aí o papo? Eu acho o seguinte, eu queria deixar um recado aqui para que o Estado retome, tente retomar de alguma forma a questão empresarial na arte, na cultura, né, cara? Diz o governo do estado. Não só o governo, mas as pessoas que estão estudando administração, as pessoas que estão estudando publicidade, o que seja, que sejam empresários que tentem, que pensem com carinho no produto cultural, que transforme isso no bom negócio para todo mundo, Entende? Porque existe uma cadeia de negócios. Para o jornalista cultural, para o músico, para todos os caras, isso aí não pode ficar nesse purgatório que está. A gente não pode viver nisso dependendo de uma lei de incentivo. A gente precisa de empresas que investam na cultura, na arte. A gente precisa ser um produto cultural, e a gente tem uma história. A memória cultural é uma coisa maravilhosa. A memória cultural que a gente tem, ela tem que ter o seu valor. Isso aí tem um preço. A gente precisa de pessoas que estudem uma maneira de ganhar dinheiro, e que todos possam ganhar dinheiro com isso. Esse é o meu recado. Muito bem, bem falado.
Cara, legal registrar isso aqui contigo e gravar essa tua risada, né? Essa tua risada é o teu cartão de visita, né? Em vários lugares a gente às vezes estava num bar ou algo assim e ouvia a tua risada, o Quindim tá aí. Muito legal. Obrigado aí por esse papo, cara. É isso. É um prazer. E vamos em frente, então. Valeu. Valeu. Então é isso, pessoal. Foi o nosso papo aqui com o Quindim, o Ricardo Cordeiro, trazendo coisas legais, engraçadas, importantes da sua trajetória aí dentro do rock gaúcho, dentro do rock brasileiro, dentro dessa campanha aí também das doações de órgão, dos transplantados. Fechando então mais um episódio aqui no The Borba Cast. Semana que vem tem mais, voltamos a falar. Até!